Pai, somos muito gratos por esta preciosa oportunidade mais uma vez. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, por favor, podem se sentar. Nesta noite especial, eu gostaria de continuar com o tema importante que comecei a apresentar e discutir esta manhã, a fim de aprofundar nossa compreensão sobre a nossa maravilhosa e cheia de maravilhas salvação. Mas quero abordar isso de um certo e particular ângulo. Agora, esta mensagem que estou a partilhar convosco vai soprar como um vento poderoso e libertador para te libertar completamente de algo que realmente aflige e causa grande desconforto a muitas pessoas que estão atualmente enfrentando essa situação em suas vidas. Às vezes são enviados como missionários para diferentes lugares, às vezes estão aqui presentes conosco e às vezes estão perto ou muito longe. Ela afeta um número significativo de pessoas e é a principal razão pela qual muitas delas não conseguem se dar bem e prosperar na vida. Isso é realmente incrível. Então esta é uma breve lição bíblica. E uma breve lição da Bíblia é sempre uma bênção. E é curto, é sempre em relação a alguma coisa, a um ponto de referência. Tempos muito eternos. Aleluia. Lindo. Agora, 1 Coríntios 1. Você pode querer ligar para a minha mensagem. O poder da liderança, que é fundamental, e a sua grande importância. O verdadeiro poder da liderança. Coríntios, o livro de Coríntios, capítulo 12, o 12º versículo da Bíblia Sagrada. Muito lindas. O olho, como parte do corpo que é essencial para o seu funcionamento, não pode dizer à mão, que também é vital: não preciso de ti. Nem da cabeça aos pés, não preciso de vocês, de forma alguma, em momento algum, em nenhuma circunstância. Sim, aqui termina a nossa leitura. Agora, o olho não pode dizer à mão: eu não preciso absolutamente de você. Ou se. E a cabeça não pode dizer aos pés: eu não preciso de vocês. Tudo bem? Gosto muito que a cabeça tenha sido realmente mencionada de fato, mas talvez o maior e mais significativo erro esteja precisamente no inverso desta importante escritura, que é um documento crucial. Quando os pés dizem à cabeça: não preciso de você. Entendeu agora? Você ainda está aí? Ou a mão diz à cabeça: não preciso de você. Então, ele não teria dito isso. Que eu realmente não posso dizer à mão: eu não preciso de você de forma alguma. Ou ele não teria dito que os pés não podem dizer à cabeça: não preciso de você. Ou da cabeça aos pés: não preciso de você. Se não estivesse sendo dito. Você está aí?
Ou você realmente não está entendendo completamente o que eu estou tentando lhe dizer de forma alguma neste momento? Pergunte ao seu vizinho quem você está dizendo. Você não precisa. Incrível, não é? Quem você está dizendo e o que você está dizendo? Você entendeu. Eu não preciso de você. O que você acha? Sim. Muitas das vezes dizemos, não preciso realmente de você. E você está agindo exatamente assim. Você está representando. Então, tem gente, quantas de vocês percebem que podem falar mais alto com suas ações do que com suas palavras? Eu tenho pastores dentro da igreja. Quem? Talvez sejam os pés, talvez sejam mãos, talvez sejam corações, talvez sejam rim. Quem está dizendo? Dentro de si mesmos, claro, ninguém dizer em voz alta, mas suas ações falam mais alto que suas palavras. Eu não preciso de você. Eu não preciso da cabeça. Sim. O que você acha? Então coloque minha escritura de volta. Eu gosto disso, sabia? Não posso dizer. Você não pode dizer isso. Eu não preciso. Você sabe. Algumas pessoas ficavam, sabe, quando me viam falando com os jovens, pessoas que não tinham nada. Eles me veem conversando com eles. Às vezes eu peço desculpas a eles. Sabe, quando eles se atrasam. Entendeu? Algumas pessoas realmente ficam bastante surpresas. Esses são ninguém. Esse é o seu erro. O eu não posso dizer. A forma como você despreza alguém mostra que essa pessoa não é importante. Não é importante, não existe isso. Então, como você pode ver, é por essa razão que eu instituí Gálatas 6:6. Há um pastor nas denominações unidas e esse pastor sou eu. Sim, não somos muitos, mas somos dedicados e comprometidos com a nossa missão. Sim, quero dizer, Jesus é o cabeça. Estou falando em termos de seres humanos físicos, seres humanos sem valor. Entre os seres humanos sem valor, eu sou o cabeça. Não é nós somos o cabeça. Então, quando a totalidade da igreja não vê ou simplesmente não sabe o que está acontecendo, a necessidade, veja bem, que eu realmente não posso dizer. Eu não tenho necessidade disso. Eu não preciso mesmo. É necessidade. Ou os pés para a cabeça, eu não preciso de você. Então você não entende algo muito fundamental e importante sobre um corpo humano. Sim. Você está aí? Sim, estou. É quando você vê uma pessoa que teve um derrame, que você nunca tenha um derrame em nome de Jesus.
É quando você vê uma pessoa que teve um derrame que você percebe a grande importância da cabeça. Não é o cérebro inteiro, mas sim uma pequena e específica parte dele. Né? Houve um pequeno sangramento ali. E aquela parte morreu completamente. Ou seja, sangrou ou foi simplesmente bloqueada de alguma forma. Naquela parte específica. Se for o seu lado esquerdo, isso significa que sangrou no lado direito. Se for o seu lado direito, significa que aconteceu no lado esquerdo. E aquela pequena parte. O que dá? O que funciona? E envia uma mensagem. Não está funcionando. Todo o lado sai. Sim. E dependendo de quão difundido ele é. Isso também afetará significativamente sua fala. E muitas outras coisas diversas que podem surgir. Então é só isso. Ignorância. E espiritual. É realmente muita estupidez. Né? Isso faz você parar. Esteja desconectado da sua cabeça. Quantos aqui são da escola bíblica Anacaso? Levante a mão. Estamos aqui, muitos de vocês. Você foi desconectado de mim. Tive que te trazer aqui a força. Sim. Sim. É por isso que há tantos de vocês aqui. Eu tive que intervir e reconectar você novamente para você. Você não pode dizer, eu não preciso de você. Veja agora, veja agora. Veja, gradualmente você vê um ramo, um bispo, um pastor, alguém a quem eu dei algum pequeno título ou designação, desconectando essa seção da cabeça. Veja, quero realmente dizer, isso deveria apenas mostrar o quão condenado você está. Você está condenado. Se considerar isso, o melhor exemplo que dou é a Igreja Metodista. John Wesley é fundador e pai da Igreja Metodista. Tente ver a conexão entre John Wesley. Ele pode ser descrito pelo modo como ministrava, talvez como o reverendo Eastwood. Sim. Sinais e maravilhas, manifestações, gritos, salvações, pregação, rolando, gritando, pregação ao ar livre. Esse é John Wesley. Se você ler, vai ficar impressionado. Nada parecido com o que estamos vendo hoje. Coloque meu versículo aí, por favor. O olho não pode dizer, o olho não deve dizer. Sim. Então, em qualquer lugar na igreja, quando há uma cabeça, se você pegar, por exemplo, a famosa Winners Chapel, ou o líder principal daquele grupo local entre nós, seres humanos sem valor, é o bispo ou edipo. E o líder supremo entre a igreja redimida de Deus, o líder é o respeitado Joe Adeboy, reverendo Adeboy. Tem. Da redimida, você não pode estar na redimida e dizer falado ou não falado, não preciso de você. Para mim, Dark, o que sabe que eles não precisam de mim, em certo sentido, de forma geral, precisamos uns dos outros, mas estou falando dentro da estrutura da redimida, dentro da denominação da Winners Chapel, eles não precisam de mim nesse sentido. Não sou irrelevante, sou relevante no meu corpo. Vamos pegar o líder deste bispo e daquele bispo. Este braço não precisa desta cabeça. Se essa cabeça não funcionar, esse braço está legal. Mas neste corpo físico, neste corpo terreno, então se isso for levantado, se isso for redimido, isso é Willis Chapel e isso é a Lighthouse. A cabeça de
O braço de Winnesharp não precisa da cabeça de luz, não precisa da cabeça de redimido, mas da sua própria cabeça. Se você gosta de brincar com essa cabeça, mesmo que seja pequena, tente ver se está conectado. Tente e veja. Brinque com a cabeça e você sempre se verá. Show. Algum lugar que você nunca planejou estar. Tudo bem? Muito obrigado. Então, realmente não importa o que você faça, tente sempre estar conectado à cabeça. Quando quero dizer conectado, veja, você realmente deve estabelecer uma forte conexão. Você entende o que estou dizendo? Você deve estabelecer uma conexão que realmente use. Veja bem, se eu quiser falar com David Yonggi Cho hoje, eu posso. Eu realmente posso entrar em contato com ele. Sim, se eu quiser enviar uma mensagem. Para ele que vai chegar até ele, eu posso, sabe, eu estabeleci isso, eu sei o que fazer. Sim, é longe, é em outra terra, em outro contexto, eles não falam inglês, mas eu consigo fazer uma certa comunicação clara, juntos não haverá dúvida sobre isso. Mas você está sentado bem aqui e mesmo assim não tem um jeito certo, não tem um caminho garantido de me comunicar. Eu sei que posso falar, eu posso fazer esse contato. Então você tem cristãos com derrames, sim, derrames financeiros que afetam suas vidas e recursos, derrames espirituais que os deixam em um estado de fraqueza e desorientação, derrames institucionais que comprometem a estrutura e a funcionalidade de suas organizações, derrames na igreja, sim, que impactam a comunidade e a fé dos membros. Todos os tipos de derrames espirituais que surgem por causa da desconexão com a cabeça são problemáticos. O olho não pode dizer, você não pode não. Uma vez que Deus realmente te deu uma cabeça, é a sua conexão com a pessoa que é verdadeiramente muito importante. Mesmo que institucionalmente você seja colocado aqui ou ali, ou colocado aqui ou ali, é seu dever. Para estar mais perto, estou mais perto. Digamos que este bispo esteja de pé. Estou mais próximo do bispo Richard. 100 vezes mais do que eu para ele. 100 vezes. Ele está bem aqui na minha frente. Mas estou mais próximo do bispo Richard, que está no Reino Unido. 100 vezes mais do que eu sou para ele. Nada menos que 100. Sim, nada menos que 100 vezes. Não se trata da distância. Não se trata apenas da distância física. A distância física não é o problema. Então, todas as declarações não ditas, aquelas que expressam que eu realmente não preciso de você. Alguém pode estar aqui na América. Você está na igreja da família Kodesh. Carlota, Minnesota, o estado de Nova York, Califórnia, Houston, Memphis, Dallas, isso, e em suas mentes, não falado, não verbalizado, nem mesmo em seu pensamento consciente, é que eu não preciso de você. Temos tantas coisas para fazer aqui do que ficar lembrando sentimentalmente de alguém. Então, eu sei que você pode achar minha pregação maravilhosa, mas estou muito feliz com ela. Você ainda está por aí? Sim? Sim, continuando então agora.
O livro de Efésios, encontrado nas Sagradas Escrituras, no capítulo 1, versículo 22, que é uma passagem significativa, nos revela uma verdade profunda. Diz, se preferir, do versículo 21, que nos diz o seguinte, muito acima dos principados e potestades, lhe deu um nome que está acima de todo nome. Versículo 22, e sujeitou todas as coisas a seus pés e o constituiu como cabeça sobre todas as coisas à igreja, verdadeiramente e para sempre. Amém. Então Deus fez de Jesus Cristo, o Senhor, o cabeça sobre tudo o que acontece na sua igreja. E isso é importante. Antigamente tínhamos carros com central eletrônica, a Brain Box. Central eletrônica. Toda vez a central eletrônica começava a dar problema. Eles estavam tentando consertar a central eletrônica. Agora, a central eletrônica controlava realmente tudo no carro. Diz, o cabeça sobre todas as coisas de forma completa e abrangente. Quando há um cabeça no que diz respeito à igreja, o cabeça está acima de tudo o que acontece na igreja. E você precisa respeitar isso. Você precisa aceitar isso. As mensagens que devem ser fielmente pregadas nesta igreja são as mensagens que vêm diretamente do cabeça, o pastor principal. Sim, talvez você não perceba, veja bem, não são igrejas individuais, é uma só e única igreja. É por isso que os pastores se movem de forma tão fluida. Eu simplesmente pedi ao nosso bispo em Lagos para voltar para Acra. Eu disse que ele estava aqui conosco, Acra. Um dia liguei para ele e disse, vá para Lagos. Ele disse, Lagos. Eu disse, Lagos. Lagos é para onde eu disse que você deveria ir. E ele foi. 10 anos atrás. Ele está lá há 10 anos. Sim. É a mesma igreja. É uma igreja. E há uma pastora. Ajay, você está aí? É o Ajay que está aqui. Eu preciso saber, há algum judeu aqui? Sim, não. Sim, não. Sim, tudo bem. Sim. Veja, você pode dizer, veja, isso é o que eles disseram a Moisés. Você assume muita responsabilidade. Sim, é como se você estivesse se cobrando demais. Foi exatamente isso que Corá e todo o seu povo lhes disseram, conforme é registrado no livro de Números. Sim, você assume muita responsabilidade. Sim, olhe bem ali. Eles disseram, você assume muita responsabilidade. Toda a congregação é santa. Então, por que vocês se exaltam sobre a congregação? Por isso é que eu percebi. É algo que eu também percebi, mesmo que relutantemente. Que todas as sessões da igreja que estão desconectadas de mim, de certa forma, elas não funcionam bem. Era isso que eu achava que era. Todos os ramos, todas as igrejas, todos os pastores, todos os ministros, qualquer pessoa que está indo bem, geralmente está bem conectada a mim. Eu percebi isso relutantemente. Relutantemente por causa desse tipo de coisa. Porque passa pela sua cabeça que não pode ser só você. Mas é uma acusação que fizeram contra Moisés. É uma acusação humana. Você assume responsabilidade demais, já que toda a congregação é santa. Você não é o único especial. Sagrado significa especial. Todo Israel é especial e todos são chamados, não somente você. Você não pode dizer isso. Como pode ser que os braços fiquem em pé? Braços, pernas, estômago, coração. A respiração é controlada daqui. A respiração é controlada pelo cérebro. E não é nada demais.
É por isso que quando uma cobra ou uma mamba negra morde você, a neurotoxina paralisa os nervos. Então você não consegue respirar. A menos que alguém assuma a sua respiração e respire por você. Porque os nervos transmitem a mensagem para o coração humano recebe constantemente instruções do cérebro. Por isso, se você vê perigo, isso é transmitido pelo seu olho. Aliás, seu olho está conectado diretamente ao cérebro. Vai direto para o cérebro. Direto, como se fosse o meu braço. Então, este é o olho. E é isso. E vai direto para o branco. Por quê? Vai direto para os nervos. Direto para o cérebro. Funde-se diretamente. Sim. Assim que você vê o perigo, isso avisa seu coração, então o cérebro manda uma mensagem para o coração. Bata mais rápido e envie uma mensagem para o pulmão. Respire mais fundo e diga aos vasos sanguíneos para se contraírem um pouco. Aumente a pressão arterial. Mexa-se, adrenalina. Depois envie uma mensagem para a glândula adrenal. Emergência. E então estamos nos movendo agora. É isso aí, pessoal. O cérebro é a caixa do cérebro. Tudo vem do cérebro. Então é por isso que, se vocês virem estudantes de artes, espero sinceramente não ter esquecido de vocês. Ciências integradas e também as ciências básicas. Nenhuma mulher vai ovular a menos que receba instrução cérebro. Você não vai menstruar, coisas a aprender, a menos que receba instrução cérebro. Você não ovular, você ficar lá. É por isso que quando você está sob estresse ou algo terrível acontece ou algum problema, seu ciclo menstrual pode mudar. Você não vai ovular naquele mês. Porque é como se estivesse bloqueado. É isso aí. Não é demais. Um centro controlando ovários, coração, respiração, pernas, braços, dedos dos pés. Para você ver, quando uma pessoa tem um derrame, ela nem consegue se mover. Perguntamos, consegue mexer os dedos dos pés? Tente mover o dedo do pé. Então, sentimento, sentir, toca. Sente. O que você sente? Você sente? Você sente? É. Tudo isso vem do cérebro. Não é muito não, de verdade. Então veja bem, é isso que eu tenho visto, infelizmente. Ao longo dos anos, seja uma biblioteca, seja uma livraria, seja uma escola bíblica, seja uma igreja, seja uma cruzada, seja o que for, a pessoa que se desconecta da cabeça, seja qual for a forma de desconexão, aquele lugar morre, ele simplesmente se deteriora e murcha. Nesta igreja, apenas em relação a mim, mas não na Winners Chapel. Na Winners Chapel deve ser em relação ao bispo Edipo. Ele colocou a cabeça sobre todas as coisas. Olhe para isso. Você toma muito. Sim. Todas as organizações que criamos e que seguem minhas instruções, isto é, dentro da nossa organização, todas se saem bem. Os que não são, não estão fazendo. Ramos, pastores, todos, são todos a mesma coisa. Se quiser, vai e veja. Às vezes você deve até perguntar a eles, pastor, por que as coisas não estão funcionando? Quero dizer, por que você não prega melhor? Melhorar as coisas? Já vi outras coisas funcionando. Você lê os livros. E os membros pedem ao pastor para ler os livros. Você não está fluindo na unção na casa. Por que você não escuta as mensagens? Você está realmente gostando e apreciando a lição que estamos estudando na Bíblia? É um estudo profundo e significativo que nos traz grande conhecimento e sabedoria. A passagem que estamos considerando, Efésios, capítulo 4, versículo 15, nos oferece uma perspectiva valiosa e inspiradora. Agora, vamos aprofundar ainda mais neste tópico tão relevante e importante para a nossa compreensão e crescimento espiritual. Perceber. Falar a verdade realmente com amor, de forma amorosa, pode fazer o quê? Pode crescer o quê? Em direção a Ele.
em todas as coisas, que é a cabeça suprema e soberana, ou seja, o próprio Cristo. Por favor, deixe um pouco menor e una ao versículo 16, para que você possa ter uma boa e completa ideia do que está realmente acontecendo. É uma revelação bombástica e verdadeiramente profunda, lotus, de que em todo o corpo você vê a cabeça, todo o corpo é perfeitamente e maravilhosamente bem ajustado, unido e firmemente conectado. Você vê, a cabeça é o ponto natural de onde todo o corpo é bem ajustado de forma. E não é demais unir todo o corpo à cabeça, porque todo o seu corpo está ligado à sua cabeça. Seu estômago está unido à sua cabeça. Quando você sente o cheiro de peixe fritando, se você gosta de peixe, ou se eles estão fazendo uma sopa leve, se você gosta de sopa leve, seja lá o que for, você sente o cheiro, certo? Nervo olfatório e depois para o cérebro. Então ele envia uma mensagem do cérebro. Os sucos gástricos devem sair. É por isso que você pode começar a ter dores de estômago por sentir fome, porque a sensação de fome sem comer faz com que você produza ácido gástrico. É por isso que quando não come, sente cheiro de comida e ela estivesse subindo. Mas aí você não come. Trouxe ácido e você não colocou comida lá. Então o ácido está estragando o seu estômago. Você ainda está por aí? Então, quando você se desconecta, sim. E agora estamos em uma guerra contra a desconexão. Estou declarando guerra. Não guerra contra o terrorismo, guerra contra a desconexão. Sim, nós reconectamos você ou removemos você para trazer um plug conectável. Sim, eu tenho algo muito importante a dizer sobre tudo aquilo que Deus me fez líder. De estrelas da dança a estrelas da música, estrelas de cinema e muitas outras coisas mais. Para centralizar, por centralizar tudo isso. Porque esse é o trabalho que Deus me deu como líder dessa coisa. É assim que é, sim. Então você vê que, dependendo da natureza, ela simplesmente tende a se desconectar. Porque as pessoas são, naturalmente, elas não se comunicam, elas não conversam, elas não dizem nada. Elas simplesmente ficam quietas. Então essa natureza pode realmente fazê-las se desconectar. Você está comigo? E isso é um muito grande erro. E hoje marca verdadeiramente o fim da desconexão agora. Conexão não é sobre enviar 1000 mensagens de texto. Você tem que saber como se conectar, mesmo que fale demais. Veja, nos tempos antigos, quando você estava com um rei e talvez ele se machucasse em uma pedra, todos começavam a mancar como ele. Você tem que mostrar que entende e que também está sofrendo com ele. Se ele cair, então todos vocês caem. Todos nós tivéssemos caído. É como se estivessem quase sempre fingindo ser compreensivos e, de fato, sempre acompanhando o rei. Não é real, mas é como se eles costumassem fazer isso. Me dê volume, me dê volume. Estou lutando. Amém. Você está aí? Você não pode vir para a escola bíblica. Quem fundou a escola bíblica? Quem fundou a escola bíblica? De quem é a ideia da escola bíblica? De quem é a escola bíblica? Você está na escola bíblica, não está conectado a mim. Você está conectado a algum lugar. Você não entende por que está na escola bíblica. Nisso não é assim em outros lugares. O líder ali é muito importante. Eu não sou o líder de tudo. O pequeno do qual eu sou o líder é aquele do qual eu sou o líder. Tente colocar isso na sua cabeça. Está entrando no seu coco? Um coco ainda não está conectado a ele. Tudo bem. Agora, para encerrar nossa lição bíblica. Mas como saber quanto tempo dura o fim? Lucas, no capítulo 15. Eu quero mostrar a você algo muito, muito importante agora, sim.
Eu quero que você veja isso. Quero te mostrar uma coisa assim. Lucas 15, versículo 11. Lindo. Ora, certo homem tinha 2 filhos. Você já conhece a história. O mais novo deles disse ao pai: Pai, eu quero a parte da herança que me cabe. Me dê a parte. A organização muitas vezes envolve dinheiro. Me dê o quê? É a parte dos bens que me cabe. Poder, autoridade. Me deixe sozinho com a minha própria base de poder. Me deixe sozinho com a minha própria e sólida base de poder pessoal. Sim, por favor, me deixe com minha catedral e minhas igrejas e meus pastores e meu dinheiro e com qualquer base de poder. Mas você esqueceu que foi nomeado. Eu recebo isso. E o mais novo deles disse ao pai: me dê minha própria base de poder. Isso me seguiu. E ele repartiu entre eles os seus bens. Versículo 13. Poucos dias depois, o filho mais novo reuniu todos e se desconectou. Então, depois que ele recebeu a base de poder, sabe, porque venho estudando essa escritura há muitos e muitos anos, tentando descobrir exatamente o que ele realmente fez de errado. Sim. O que exatamente ele fez de errado? Sim, ele simplesmente foi, quer dizer, ele entrou na pista. Com os bens que eram dele, se o pai dele não quisesse dar para mim, eu não teria dado para ele. Foi uma transação legal. O pai dele lhe deu a sua base de poder. Não foi como se ele tivesse lutado por isso, ou roubado, ou feito algo difícil. Não. E ele foi para um país muito, muito distante. E ali, veja, é quando você está completamente desconectado. É aí que todos os problemas começam. Ele não estava de fato desperdiçando sua vida antes. Foi somente quando ele foi completamente desconectado que a situação realmente começou a piorar. É a pura verdade. A cruzada da cura de Jesus deu um salto. Quando eu digo saltou, saltou S-A-L-U-D-O. É uma palavra? O que isso significa? Pulou, 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 pulou. Para sua posição atual e significativa na rica história do evangelismo mundial, por estar profundamente conectado à cabeça e seguir fielmente as instruções divinas. Até a primeira igreja da vida disse. E lá ele começou a desperdiçar tudo o que tinha sem pensar nas consequências. Tudo começa a diminuir. Recentemente, eu estava conversando com alguns pastores que discutiam orgulhosamente entre si. E eu disse, tragam os dados. E quando eu trouxe, disse, olhem, sob sua supervisão, a igreja diminuiu a base de poder que seu pai lhe deu. Você não trabalhou por isso. Você não trabalhou por isso. Você não mereceu isso. Você trabalhou por isso? Filho pródigo trabalhou por isso? Eles simplesmente repartiram com você. Veja, as coisas que desperdiça facilmente. Meus missionários que enviei, que sofreram desde o primeiro dia, pegue o bispo Apache em Moçambique, eles começam do zero, sem ninguém. Eles chegaram lá, primeiro de tudo não conseguiam falar o idioma. Eles não conheciam ninguém. Começam do zero e constroem uma igreja. Constroem com centenas e milhares de membros. Essas pessoas são diferentes daquelas que recebem poder, qual não trabalharam. Aqui, fique com isso.
Você não trabalhou para conquistar. Eles simplesmente cortam e entregam para você. É verdade. Eu não faço ideia de como manter o que você construiu. Por isso eu ficaria mais preocupado. Porque todos nós estávamos aqui quando essa parede estava fechada. Esta estava fechada. Você vê como vamos conseguir esta aqui. Aí nós acrescentamos. E é pedaço por pedaço. Alguém vai chegar depois, simplesmente andando. Os muros cairão. Você vê. É uma cidade bonita. Isso é tanto fácil. Você não sabe como isso aconteceu. Similarly, in a similar manner. Ok. Agora, desperdiçar faz você gastar toda a sua valiosa e preciosa energia. Agora, quando você gastou tudo, algo não relacionado entra em cena quando você está desconectado. Coisas não relacionadas pioram as coisas. Porque você está esperando que seu marido morra? Você está esperando que sua esposa morra? Você está esperando acordar amanhã e ouvir que fulano morreu? Você não está esperando todas essas coisas. E se isso acontecer amanhã? Sem relação com seus planos do dia, surgiu uma grande fome. Essas coisas existem. Essas coisas existem. Isso piora tudo. É por isso que pessoas endividadas, assim que surge uma grande fome, qualquer coisa nova que aparece, você vê, olha, essas pessoas estão fazendo carros elétricos. Muito em breve, eles vão trocar os carros a gasolina por carros elétricos. E todos aqueles que investiram em petróleo, nós somos uma nação do petróleo. Isso já passou. Veja, os países mais ricos do mundo, os mais ricos, todos os primeiros, 1, 2, 3, 4, são todos Kuwait, Arábia Saudita, aquele pessoal, Dubai, eles são os mais ricos. Eles usaram o dinheiro deles para se tornarem ricos. Aqueles que não têm absolutamente nada, agora estão correndo atrás para ver que também havia petróleo em seu país. Mas quando surge uma grande fome, as coisas mudam novamente. E as coisas continuam mudando e piorando para aqueles que estão em algum lugar e desconectados. Tudo vem da desconexão. Tudo. Certo. Então ele começou a passar necessidade. Tudo bem. Então ele foi e se juntou a um cidadão daquele país, o que não é uma solução e só piora as coisas. Você não pode resolver um grande problema com uma decisão pequena. Então, estou no país, há uma fome. Vou resolver essa grande crise apenas me juntando a um cidadão do país. Você precisa de uma grande decisão para corrigir um grande defeito da sua vida. Se você quer uma grande virada, esteja pronto para tomar grandes decisões. Você não consegue se corrigir. Você vai se juntar a alguém. O homem piorou a situação. Ele disse: vá para o campo alimentar porcos, o que para um judeu. E isso foi escrito por Jesus, o judeu mais famoso. O mais famoso do mundo é Jesus Cristo. O judeu famoso é Jesus. E este livro foi escrito por judeus. Ser enviado ao campo para alimentar porcos, nunca em Israel, é a mais baixa abominação. Não apenas comer, não é para comer, mas para alimentá-los, para disputar comida com eles. É o mais baixo dos baixos. E o versículo 16 diz: e ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. As pessoas não dão aos pobres. Então, aqueles de vocês que se especializaram em se tornar presidente da pobreza na igreja, tentando parecer mais necessitados e assim por diante, isso não faz com que as pessoas deem para você. Sim, as pessoas dão mais às pessoas ricas do que às pessoas pobres. Então não se especialize em parecer lamentável e pobre. Ah, eu não preciso de dinheiro para transporte. Ah, se Deus tocasse em alguém, se eu pudesse ter algum dinheiro para comida esta semana. Oh Jesus, você está liderando uma reunião de oração. Você está dizendo todas as suas necessidades na reunião de oração. Obrigado. Tudo bem? Agora, versículo 17.
Agora você vê, quando ele finalmente voltou a si, tudo estava bem. O que foi que ele realmente disse? Quantos dos meus servos estão muito bem e verdadeiramente relacionados com o meu pai? Eles não são crianças. Eles jogam comida fora. E eu estou morrendo aqui. Versículo 18. Agora, o que exatamente farei para corrigir isso? Você vê? Então você vê que ele disse que o que ele ia fazer era corrigir. Ele disse: levantar-me-ei, irei ter com meu pai e direi que pequei. Qual é o pecado? Qual é o pecado? O pecado é a desconexão da cabeça, porque, como comecei a dizer, a cabeça não pode dizer aos pés: não preciso de vocês. Isso eu não posso dizer. Você não pode dizer: eu não preciso de você. Ah, é pecado. Você não pode dizer: você assume muita coisa. Como é possível que somente você esteja conectado a todas essas coisas? Você não pode dizer isso. Você não pode dizer isso. Então, como ele corrigiu isso? Ele disse que eu me levantarei. E eu farei. Volte para ficar conectado. Veja bem, se por acaso você não gosta de mim por algum motivo, você realmente não se sente confortável comigo. E esta provavelmente não é sua igreja. Agora, logo depois da igreja, posso lhe dar uma lista de boas igrejas na área. Bem aqui do outro lado, tem uma igreja bem aqui, no posto de gasolina ali. Se você está procurando igrejas realmente boas com bons pastores, há muitas igrejas boas. No campus há muitas igrejas. Se você não se sente confortável comigo como líder, então você não deveria estar aqui. Você deveria estar em outra igreja. É assim que as coisas são. O pecado foi a quebra no relacionamento. Então, o que ele fez? Eu irei ao meu pai e direi que pequei. Qual é o pecado? Porque se você realmente se lembra, foi só depois que ele se separou que começou apenas a desperdiçar as suas coisas. Estava bem, ele tinha, mas quando ficou longe, as coisas começaram a piorar, vigiar a si mesmo. Ouça com atenção. Nas mensagens, se você ouvir as mensagens, ouvirá todos os conselhos de que precisa. Até mesmo hoje à noite compartilhei com você conselhos. Eu te avisei. Eu não sei se você ouviu. Você ouviu? O que você ouviu? O que você ouviu? O que mais você ouviu? Decisão importante. Não se resolve um grande problema com uma decisão pequena. Vou me juntar aqui. Isso não vai resolver um grande problema. Grandes problemas são resolvidos com grande humildade. Grandes problemas são resolvidos com grande humildade. É muito humilde. Eu vou dizer que eu vi isso. É só isso. O fim do problema. Grande humildade. Mas também o engraçado sobre a humildade é que quando você está lá embaixo, parece que está no mesmo nível. Sabe, quando você vai de um andar para o outro, cada andar parece igual. É só o ir até lá, só isso. Mas uma vez que você está lá, parece o seu andar normal. Veja, eu estou em um andar mais humilde do que se eu fosse apenas um professor ou um doutor. Sou um pastor que recebe ofertas e prega para os jovens anda por aí pregando, recolhendo ofertas e assim por diante. É menos honroso aos olhos do mundo. É um andar mais humilde. Veja, é mais baixo do que, digamos, o andar 11 ou 12. Mas quando estou andando nesse andar, é igual a andar no 11º andar. Eu me sinto do mesmo jeito. É só ir até lá, só isso. Descendo para dizer: pequei contra o céu e diante de ti. E versículo 19: não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faça de mim o seu eu superior. Eu não ligo.
Tudo o que preciso é estar perto. Não preciso de filiação agora. Eu sei o que é importante. É sobre estar perto. Não preciso de filiação para ser chamado de irmão. Deixe-me apenas chegar perto o suficiente. Versículo 20. E ele se levantou. Ele fez tudo. Alguns de vocês já pensaram em coisas que nunca fazem. Eu perguntei a uma senhora que estava visivelmente ganhando peso. Ela foi comprar uma bicicleta e a bicicleta estava assim, no quarto. E o marido dizia a ela: você não vai cavalgar? Porque ela estava ficando um pouco maior. Você não vai andar de bicicleta? Ela disse: estou montando isso na minha cabeça. Estou andando de bicicleta na minha cabeça. Você não pode resolver problemas complexos apenas na sua própria cabeça. Depois de tomar a decisão, haja. Estou sendo muito gentil com meu querido marido na minha própria cabeça. Estou sendo gentil com minha esposa na minha cabeça. O que você acha? Agora, o pai dele, com grande compaixão, correu rapidamente e caiu sobre o pescoço dele e o beijou carinhosamente. Agora, o filho disse ao pai: pai, ele realizou todos os seus sonhos. Eu piquei, ele repetiu. Este é um dos lugares na Bíblia em que você encontra a coisa repetida. O que ele disse, ele faria. Quando ele voltou, ele passou por todo o ensaio. Pequei contra o céu. Eu piquei contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu servo, mas teu filho. Versículo 23. Versículo 22. Mas o pai disse aos seus servos: trazei a melhor roupa. Agora veja, se você quer uma grande reviravolta, se você pegar a imagem do garoto sentado com os porcos estão passando. E o garoto está sentado. Porcos conseguem sentir. E então você tira uma foto disso. Depois a próxima foto que você tira é do rapaz vestindo uma túnica, com um anel de ouro, sapatos nos pés. E há uma festa no versículo 23, uma celebração muito especial. E tem espetinhos passando. Desta vez é carne bovina. E eles estão comendo e bebendo. Tire as duas fotos. Um grande avanço realmente vem de decisões muito importantes que são implementadas de forma eficaz. Sim, muitas pessoas vêm para a escola bíblica. Quando terminam, eles não querem implementar tudo o que sabem. E eles se tornam uma decepção. Versículo 24. Versículo 24. Agora, por favor, observe atentamente. Este meu filho estava completamente morto. Então, o jovem menino estava em um estado de derrame. É por isso que você diz que a perna está morta. A perna não se move. Ela não se mexe. Está desconectada da cabeça. Muito, muito pesada. Completamente desconectada da cabeça. Sim. Esse era o problema. Por que você deveria estar com uma prostituta? As pessoas acham que temos muito dinheiro. Elas acham que temos tanto dinheiro. Se você está na igreja, você nos vê. Como se você estivesse dentro do motor da igreja, você vê. As estratégias que usamos para ficar ricos. Entendeu? Se você estiver perto o suficiente, vai aprender. E fazer, aplicar e ficar rico. Porque riqueza não vem de ter dinheiro, vem da sabedoria.
Sabe, muitos anos atrás, não sei como aconteceu, mas ouvi falar da oferta que uma igreja recebeu, tipo uma certa igreja, e ouvi sobre as ofertas. E até um homem de Deus, ouvi ele mencionar uma oferta. Eu disse, ei, é esse o tipo de dinheiro que as pessoas estão vendo? Estou falando de 20, 30 anos atrás. É esse o tipo de dinheiro de fato? Não se trata de dinheiro. As pessoas têm dinheiro com milionários doando grandes e pequenas quantias de dinheiro muito generosamente. O tempo todo, sempre, ao longo dos anos. Não é sobre isso. Você ainda está por aqui ou vai embora? Mas se você estiver perto o suficiente, você sabe como fazer. Assim. Mas você está muito longe e não consegue estabelecer a conexão. Como construir, como prosperar, como fazer, porque nós conseguimos. Estamos conseguindo, literalmente. As pessoas estão construindo sedes, mas não conseguem nem chegar a algumas filiais. Não. Mas você está na coisa, mas desconectado. Então eles disseram que ele estava morto. A morte vem da desconexão. E é por isso que eu digo que você pode estar fisicamente perto, mas tão longe. Porque você simplesmente tem que ter essa lacuna. Você sabe, como um plug. Você não se conecta, está tão perto, mas não está conectado. Muitas pessoas estão muito próximas, mas não conectadas. Então, liderança. Você se desconectou do seu pai. Como você pode se sair bem? Em UD. Farol, Primeiro Amor, Igreja de Meca. Seja qual for o nome das igrejas. Como? Isso nunca vai funcionar. Não importa. Não se pode dizer que estou tomando demais. Nunca não vai funcionar. Esteja você em Kumasi, Tamale, Nigéria, América, Inglaterra, Alemanha. Não vai funcionar. Austrália tanto faz. Quero dizer, se somos um corpo espiritual. Sim, realmente. E não se trata absolutamente da distância. Não se trata da distância. A distância pode ser muito pequena. Sim. Então espero que você esteja ouvindo. Sim. Ouça com muita atenção. Eu também fui estudante na faculdade de medicina. Não fui eu, de fato. Não era a minha escola que fica aqui. Estou te contando coisas que são práticas. Estou te mostrando os caminhos, porque eu quero que você se saia bem. Mas não fique perto conectado. Também temos isso próximo, mas não conectado. Você pode sentar em um ônibus com alguém para a Nigéria por 8 horas. Você nunca ficará grávida, dirigindo até Lagos. Você nunca ficará grávida. Tocando a pessoa, a gravidez nunca acontecerá. Amém? Você está aí ou vai embora? Então liderança. O poder da liderança. Esse jovem garoto sofreu a perda de sua própria vida por brincar com a liderança. Ele brincou com o seu pai. Ele disse, não preciso de você. Você não pode dizer isso. Eu vou conseguir. Eu tenho minha base de poder. Eu tenho meu dinheiro. Eu tenho isso. Eu tenho o meu. Sim. O que preciso de você, eu tenho. Vê você. Tchau. Não há nada assim na vida. Agora, quando você no corpo e recebe da cabeça uma instrução, mova-se. Caso contrário, é um derrame. Vou dizer de novo. Estou terminando com isso. Ouça esta parte. Não perca. Quando lhe dizem algo para fazer e você não faz isso, é o mesmo que uma paralisia. Porque você vê uma pessoa viva, acordado. E você diz, tente mover sua perna. Tente mover sua perna. Mova sua perna esquerda. Mova a perna esquerda. Mova sua perna direita. E não está se movendo.
Então, quando você tenta usar a cabeça, mas ela não se move, isso é um derrame. Então, quando a cabeça tenta dizer algo para a perna e não obedece, isso significa que você está definido como morto. É por isso que eu disse que meu filho estava morto. Meu pastor estava morto. Meus pastores estavam mortos. Meu coral estava morto. Minha escola bíblica, meu hospital, minha escola e meu orfanato estavam mortos. Todas as instituições morrem quando desconectadas do fundador e do líder, estou te dizendo. Meu isso estava morto, seja lá o que estiver morto. Oh sim, eles estão realmente experimentando a morte. Isso é o que se chama morte. É impressionante. Quero dizer, você pensa que essas são declarações metafóricas. Meu filho estava morto. Meu filho estava morto. E então ele se perdeu. Ah, Laje, não sei que palavra em inglês dizer que você está perdida em mim como eu. Ministério, você está perdido. A escola está perdida. A igreja está perdida. O ministério está perdido. O ramo está perdido. Aquela catedral está perdida. Na verdade, é uma peregrinação pela natureza. Porque está desconectado. Está desconectado da cabeça. O pai que deu à luz o menino. Quem fundou o menino. Quem engravidou e deu à luz o menino. Você se afastou dele e foi para um país distante. Como você se sairá bem? Verifiquem. Veja, estou dizendo isso porque você deve se sair bem. Se você não se sair bem, não ajuda. Sim. Tente estar conectado. Não se trata da distância. É sobre o seu coração e estabelecer a conexão. Não deixe que sua cultura, não sei de que país você vem, faça você se desconectar. Sim, está morto. Eu disse que o ramo está morto. Veja, às vezes você pergunta por que eu não vou a certos ramos. Está morto. Uma vez eu estava em uma cruzada, não faz muito tempo, o pastor dizia: esperamos que você venha. Eu disse: eu deveria ir. Vocês não seguem o que eu digo. Eu não vou lá. Eu não vou. No dia em que eu deveria descansar, eu vou até vocês. Eu dormi e abri a minha boca. Estou roncando muito. Estou pregando há 21 dias, manhã, noite, manhã, noite. No único dia para descansar, eu deveria ir acompanhar alguém desobediente que me desobedece. Eu abro, eu sou ronco. Então, a verdadeira liderança, o poder e a liderança, de fato, é fundamental. Sim, ele está morto. Você pode ter sido enviado, mas está morto. Ele não é filho dele? Seu filho estava sem respirar, mas o pai disse que ele estava morto. Então, enquanto fazia negócios, ele estava com os porcos. Ele estava morto antes dos porcos chegarem. Antes da fome surgir, seu pai o chamou de morto. Seu pai disse que é morte. Todo o ministério dele é morte. É um ministério de morte. É morte. Se o seminário bíblico está desconectado de mim, é uma escola ruim. Sim, é morte. É verdade. É morte. É isso que é. Sabe, eu agradeço a Deus pela irmã que se casou. Ela deu um testemunho hoje. Ela disse que havia 3 garotas que foram para o seminário bíblico e eu disse a ela: vocês 3 vão se casar, eu sou a última, me casei hoje. Menina, se você foi escolhida, agradeça a Deus, sabe? Não é nada, você bem sabe disso. Você não sabe. Meus queridos irmãos e irmãos. Irmãos, vou contar um segredo para vocês. Qualquer sinal de orgulho, realmente não se case com essa pessoa.
Isso é só para os irmãos. Não estou falando com as irmãs. 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 Aprendam a dizer sim e aprendam a pedir desculpas. Sempre vão dizer que você é humilde. Estou esperando ansiosamente que alguém te chame de humilde. Sim, ela é verdadeiramente muito humilde, com certeza. Dizer o quê e dizer o quê? Duas fórmulas para ser humilde. Quero dizer, quando eu te dou coisas simples, o que mais você quer? Parece simples demais, mas eu estou lhe dizendo, diga sim e desculpe. Sim, são duas palavras. Você será como um mágico. Eles dirão, você é humilde. Eles vão testar. Minha esposa é muito humilde. Muito bem, humilde. Fique de pé, por favor. Eu disse que seria das 7 às 8, mas eu até já passei do tempo. Então já estamos a 30 minutos de prorrogação. Penalidades. Ok? Penalidades. Essa é a oferta. A oferta é de penalidades. Não. Seus casamentos vão ser bons porque vocês estão aprendendo. Olha, quando eu estava me casando, ninguém me disse para dizer sim ou pedir desculpas. Nunca ouvi falar de nada disso. Você simplesmente entra e começa a discutir sobre coisas inúteis, discussões que não levam a nada. Você cozinha e dizem que não tem sal. Eu não gosto. Apenas diga sim e peça desculpas. Essas são as duas coisas que podem acabar com todo o arroz sem sal. Em vez disso, você está dizendo, eu costumava fazer arroz para você. Você nunca disse nada e hoje está falando do arroz que eu faço. Que não tem sal no arroz e assim por diante. Sim, desculpa. E seu marido vai sair do quarto dizendo, casei com uma mulher muito humilde. A pessoa disse, não gosto desse tipo de ensopado. Sopa. Seu ensopado é como uma sopa. Que você diz, sim, desculpe, isso é tudo. Eu me retirei. Por quê? Sinto muito mesmo pelo ensopado que estava aguado. Duas palavras mágicas. Humildade poderosa. Sim, e desculpe muito, por favor. Agora você vê. Se você não fizer exatamente o que estou dizendo para você fazer, você sabe perfeitamente bem as consequências. E eu te dou uma fórmula. Tudo bem. Não sei se essas pessoas sabem desenhar, mas não sei se vocês têm a capacidade de desenhar um gráfico. Você tem a capacidade de desenhar um gráfico? Diga sim. Desculpe. Sim. Desculpe. Sabe, eu teria realmente impressionado muito os estudantes de arte se eles tivessem me dado um gráfico, com certeza. Se eles tivessem conseguido fazer um gráfico
Mas veja, se eu começar a perguntar o que é X, o que é isso, é tão difícil para alguns de nós. Mas se eu disser, diga sim e depois desculpe. Assim, a partir de hoje, quando você se levantar e eles te acordarem. Sim, desculpe. Sim, desculpe. Sim, desculpe. Como uma metralhadora automática. Sim, desculpe. Sim, desculpe. Sim, desculpe. Eu realmente sinto muito. É muito mais fácil do que as complexas equações de Pitágoras, eu diria. Divisão de y por x e as equações quadráticas. Sim, yes. Tudo bem. Levantem as mãos. Pai, obrigado pela tua bênção. Obrigado por nos mostrar a necessidade, sim, Senhor, de uma conexão profunda com a cabeça. Seja lá o que for e quem for a cabeça. Obrigado, Jesus. Nós te amamos profundamente, te louvamos sinceramente, te agradecemos verdadeiramente em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar por um momento. Agora toda a cabeça, exceto a da mamãe. Se você está aqui e não nasceu de novo, levante sua mão. Por favor, entenda. Pastor, ore comigo nascer de novo. Quero entregar minha vida a Jesus. Se você está aqui assim, levante sua mão direita. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Quero entregar minha vida a Jesus Cristo. Alguém te convidou. Eu quero entregar minha vida a Jesus. Se você está aqui, levante a mão. Orar. Deus te abençoe. Se você levantou a mão, venha. Venham até mim com a mão levantada. Não batam palmas. Sem palmas, venham. Venha, 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 venha. Se você levantou a mão, venha até aqui. Preciso ver você. Venha. Deus o abençoe. Venha. Quero entregar minha vida a Jesus. Jesus, entregue sua vida a Ele hoje. Fique bem aqui. Venha, Jesus, por favor, nós te esperamos. Deixa Ele agir como quiser. Faça esta oração. Diga, Senhor Jesus, por favor, perdoe-me pelos meus pecados. Eu entrego meu coração a Ti. Me desculpe por todos os meus muitos pecados, meus caminhos perversos. Eu venho a Ti, Senhor Jesus. Por favor, purifica-me, perdoa-me, eu te peço. Tem misericórdia de mim. Por favor, escreva meu nome. Escreva meu nome no livro da vida. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, e que assim seja e para todos sempre. Qual o seu nome? Peter. John? Trindade. Você fica aqui. Deus o abençoe. Deus o abençoe. Volte para o seu lugar. Você virá da igreja novamente? Quando você voltará? Próxima semana. É a sua primeira vez aqui? Você veio hoje. Ó, Deus te abençoe. Aleluia. Retire sua oferta, por favor, agora, neste instante. Venha, vou lhe mostrar o gráfico para desenhar para eles. Estudantes de arte. Não sei por que eles se sentem superiores a nós. Porque eles ganham mais dinheiro do que nós. Retirem suas ofertas. Me dê uma cesta, rápido. Pai, obrigado pela tua bênção hoje. Há algumas pessoas aqui. Vocês estão esperando que eu chame para dar 100 CDs. Me dê um pedaço de papel, vou fazer o gráfico para você.
Venha e dê 100 CDs, pelo menos 100, por favor, aqui. Tanto faz. Coloque na cesta bem rápido. Isso estará se movendo para onde J. Agora, por favor, não se esqueça da semana que vem, é muito importante. O que acontece na próxima semana? Sexta-feira é dia de culto natalino. Domingo é o quê? Domingos de ação de graças. O que você vai levar no domingo? Semente especial de ação de graças. Semente. Diga semente. Sua semente. Semente. Sim. Você está trazendo suas sementes no domingo de ação de graças. Amém. Certo, pessoal? Tudo bem. Vocês querem doar $50 de Gana? Por favor, venham e coloquem na cesta rapidamente. Tudo bem, estamos encerrando com isso. Que bênção, realmente. Agora semeie uma boa semente esta noite. Quantos são abençoados com a mensagem de hoje? Quantos vocês? Essa é uma mensagem muito importante sobre o poder da liderança. Próximos, mais conectados. Você pode estar longe ou perto, mas conectado. Definitivamente o poder está fluindo através de você. Todos os outros pegam suas próprias ofertas e então acho que teremos apenas uma música. Você quer uma ou duas músicas para ouvir? Músicas, muitas músicas realmente boas. Eleve a sua oferta e deixe-nos orar sobre ela. Pai, muito obrigado por esta oferta que recebemos nesta noite, pois somos realmente abençoados por estar aqui, em nome de Jesus. Amém. Uau! Quantos são abençoados? Bem, todas essas diferentes estrelas cantando são realmente muito interessantes. Produtos da igreja, de estar na igreja e aprender a cantar as canções, os hinos e as músicas de louvor. Você entendeu? E é uma bênção. Mais para eles do que para qualquer um. Mas poucas pessoas sabem cantar ou sequer têm a oportunidade de cantar. Então isso é uma bênção. Então estamos felizes por todas as estrelas maravilhosas e estrelas em desenvolvimento. Estrelas da Discovery, estrelas da Via Láctea. Eles são todos estrelas. Os mais velhos parecem maiores. 5 anos. Todo mundo se tornou um Ubuntu. Veja, nossas vidas são mais curtas. Se você acha que é jovem, mas antes que perceba, já era. Veja, quando você é jovem, sempre quer ter uma barba para mostrar que já é. Mas depois você vê que vai começar a se barbear para que as pessoas não pensem que você está muito velho. Eles são móveis. Fique de pé, sinta, compartilhe a graça. O gráfico. Certo, coloque o gráfico. Sim. Agora, se eu lhe perguntar, você seria capaz de rotular e identificar o gradiente desta curva específica que está sendo exibida aqui neste momento?
Estudante de arte, olhar. Quem fez o gráfico, eu acho, é um estudante de arte. Você não rotulou o eixo. Eixo Y e eixo X. Você deveria rotulá-lo. O estudante de arte que fez isso, sim, eu te digo. Então agora precisamos de uma fórmula para encontrar esse x1 e x2. Nos dê a fórmula, por favor, e calcule. Ou encontre para mim o gradiente exatamente desta curva neste ponto específico. Compare isso com dizer sim e desculpe. Qual é mais fácil? Até estudantes de arte podem dizer sim e pedir desculpas. Essas duas coisas. Porque é algo tão complicado. O cara não rotulou o eixo descritivo. Também não disse claramente de que é o gráfico ou que informações ele apresenta. Ele é um estudante de arte, obviamente. Olha, o que é mais fácil de se encontrar? O x1, o x2 ou o gradiente de I de x? O gradiente é, de fato, igual a de dx, que está constantemente mudando. O gradiente está mudando, a taxa de variação. E compare isso com o que temos aqui neste ponto. Aplaudam o estudante de arte que melhorou. Sim. Então, ele não rotulou o número 1, ele não nos deu o valor 0 até o que é que está precisamente deste lado, neste momento. Sem escala. Então, não sabemos o que é. Então, você consegue ver como as coisas realmente são bastante complexas quando você recebe uma coisa tão simples e mesmo assim falha. Então, lembre-se muito bem, é algo completamente automático. Sim, desculpe por isso. E diga desculpe, não desculpe. Espere. Não há sal suficiente no arroz. Desculpe, eu esqueci de colocar. O ensopado é como uma sopa. Desculpe, é verdade. Quem disse que é ensopado? O ensopado que você comeu ontem é o mesmo que este. Ontem você não disse que era água. Hoje você diz que é. Hoje você sabe o significado de sal. Onde você aprendeu? Veja, diga sim e diga o quê? Desculpe, em vez de dar a fórmula x, equações quadráticas, precisa de equações quadráticas para isso. Coloque uma equação quadrática aqui ou você conhece equações quadráticas. Coloque um exemplo de uma equação quadrática ali. Pesquise equações quadráticas rapidamente no Google. Pesquise uma equação quadrática no Google e coloque-a lá. Você está em uma igreja e estou lhe dizendo uma coisa simples que traz felicidade. É difícil pedir desculpas? E sim, significa que concordo com tudo o que você está dizendo. É verdade. Sim, e me desculpe. Ambos os lados. Coloque uma equação quadrática. Nós a veremos antes de sairmos daqui, eu lhe digo. Já compartilhamos a graça, mas vamos ver a equação quadrática. This is the via. É uma equação quadrática? Não. Jesus.
Meu caro amigo, é muito melhor encontrar o valor de π adequado, que é exatamente igual a elevado ao quadrado mais a. Tudo isso é quadrático, mas mesmo este, que é um exemplo muito simples e básico, e é igual a 8x ao quadrado mais a. Você consegue fazer isso? Se eu lhe disser, encontre o gradiente desta equação, você sabe como fazer isso. Se eu disser, ok, o que é de Dedekind? 16 vezes mais o quê? Mais. Mais o quê? Zero. Sim. Você diz que não sabe. Dê uma olhada no seu vizinho e você verá que ele ficou em branco. Seu cérebro disparou. Seu cérebro desligou. Desligado, ligado e desligado, ele mudou para desligado. Quando eu disse para você dizer sim e para você pedir desculpas, isso precisa de equações quadráticas? Por favor, nos dê mais. Essa é tão simples quanto alguém deveria me dar uma equação quadrática para que eu possa colocá-la. Apropriado. Quero colchetes com mais equações descritivas. Ax ao quadrado mais bs mais c é igual a zero. Tem algum estudante de ciências lá em cima? Eles são todos cientistas sociais. Marta está lá. Marta. Sim. Acho que você tem que dar isso a eles também. Porque eu não posso, se x é igual a menos, entre parênteses, menos 8 mais ou menos raiz quadrada, entre parênteses, menos 8 ao quadrado, menos 4, entre parênteses, 2, entre parênteses, menos 24. Em todos os 2, entre parênteses, 2. Sim. Você consegue fazer isso? Você pode dizer sim e desculpe? Fórmula para uma vida fácil. Veja, você sabe por que trouxe isso à tona? Porque quando eu pregava e dizia, diga sim e peça desculpas, sentia no espírito que algumas pessoas diziam que não é tão simples. Então, quando você diz que não é tão simples, é por isso que estou lhe mostrando algo que não é tão simples. X é igual a 8 mais ou menos raiz quadrada de 64 menos 192 dividido por 4. Encontre x. Por favor, traga outra equação quadrática antes que mudemos sua posição até o próximo domingo. Você tem uma boa aí? Então é assim, bem, sabe? Tipo, claro. É parecida? X é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Encontre x. Quando prego, você diz que não é tão simples. Ok, esta é a que não é tão simples assim. Quantos preferem o sim e o desculpe? Sim e desculpe é muito mais simples do que... Sim e desculpe. Diga assim. Peça desculpas. Sim. Desculpe. Sim. Desculpe. Até agora eles não conseguiram produzi-lo. Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Segure a mão de alguém, compartilhar graça. Diga a alguém, Charlie, que hoje nos mostraram equações quadráticas complicadas. Ah, sim! Não é apenas uma equação. É igual a quê? É um estudante de arte pura lá em cima. Acho que ele fez história. A pessoa lá em cima fez história. Certo, sim, é igual a zero. E encontrar o quê? A ou B. Tem X aí?
Veja, existe uma fórmula que lhe permitirá saber quando o gráfico... As duas respostas. Quando você faz a equação, seu x tem duas respostas. X é 2 e x também é 4. Esse é o gráfico, veja, pode ser 2, pode ser 4. Então, quando você faz a equação, há duas respostas para x. Sim, porque você vê que pensou que x era igual a talvez 2. Mas não, x é 2 e x é 6. Não é tão simples assim. E esse é o gráfico. X é 2, esse é 6. 6,7. Quero dizer, como pode, você não pode fazer. Mesmo quando eu te dou coisas simples como você não consegue fazer. Estou te dando uma régua de cálculo. Nós realmente não usamos mais uma régua de cálculo agora. 18 vezes 35. Você está tendo dificuldade. Então agora, fórmula da prosperidade. Diga o quê? Sim. E diga o quê? Desculpe, já contei essa história antes, mas vou contar de novo enquanto encerramos. Um dia, um comandante romano, é uma história verdadeira. Ele queria quebrar um muro. E ele enviou um homem, um de seus mensageiros, ao estaleiro, que ficava na cidade vizinha, e disse-lhe exatamente qual dos mastros ele deveria, de fato, trazer consigo. Ele deveria tirar isso do navio e trazer para cá. Então, quando o homem foi e voltou com outro mastro e explicou ao comandante, que era um comandante rígido, que aquele era melhor para o trabalho. E o imperador romano disse: não, não foi isso que eu lhe disse. Eu vi o mais longo, o mais curto. Eu disse que queria o mais longo para tudo. O cara disse: olha, ele explicou porque o mais curto é melhor para o trabalho. O comandante romano ficou quieto. O homem explicou porque é melhor quebrar algo. E quanto mais curto, mais forte. Quando terminaram, pediram para despí-lo. E o chicoteou até a morte. Eles o chicotearam. Sim, ele o executou. Sim, é uma história verdadeira. O comandante disse: traga o mais longo. Você trouxe o mais baixo com muita espionagem, provando a ele. Ele disse: eu disse para trazer o mais curto. Sim, senhor, desculpe. Vai, traga o outro. Ele morreu por não ter dito sim e pedido desculpas. Não uma equação quadrática, algo muito simples assim. O homem não é tolo. Ele foi ao pátio no dia anterior, viu o longo, o curto e outros diferentes, e escolheu este. Ele voltou, mandou você ir e trazer este. Volte. Você trouxe. Eu disse quando eu mandei você trazer este. Então, uma longa e demorada reunião. Então, ele simplesmente ficou quieto, e isso é o poder romano. Só olhe para o cara explicando os cálculos detalhados. É como se você estivesse dizendo ao homem que isso é muito melhor. Então, o despiram e o chicotearam severamente. Ele foi chicoteado e executado. Ele nunca mais será executado novamente. Quantos se tornaram mais sábios? Você pode não saber equações quadráticas, mas pelo menos sabe dizer sim e desculpe. Em nome de Jesus, amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão, a participação de 1000 crianças, e que o primeiro amor do Espírito Santo esteja sempre conosco verdadeiramente. Amém. Deus te abençoe.